Um dos grandes desejos de todo profissional de TI é se tornar um arquiteto de cloud de verdade. E para isso, você tem que fazer várias provas, várias certificações, mas não só certificações e provas, você precisa saber de verdade, mão na massa, usar aí as principais plataformas de cloud que existem hoje no mundo. E uma delas é a AWS, hoje líder de mercado. E nesse vídeo eu vou falar aqui para vocês, vou explicar em detalhes quatro principais questões de uma que é as primeiras provas de certificação que um arquiteto de cloud deve fazer, que é a prova de Solutions Architect Associate da AWS. É claro que você deve estar pensando, não, Leandro, mas existem outras provas antes da Solutions Architect Associate. Sim, porém essas provas não são provas de nível técnico para formar você um arquiteto de verdade. Então, se você quer ser um arquiteto de cloud de verdade, fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouco sobre essas principais questões. Então, bora lá! Bom, meu nome é Leandro Porciúncula, eu sou especialista em Cloud AWS, sou professor aqui na Cloud Treinamentos e também CTO da UpperStack, que é a nossa empresa parceira e AWS, onde a gente pega vários projetos de cloud. E baseado nesses projetos, eu fui atrás de questões simuladas da certificação de Solution Architect Associate da AWS, que se encaixem muito nos projetos que a gente pega aqui no dia a dia. Porque para que serve primeiro uma certificação? A certificação ela serve para você provar que você realmente sabe criar uma arquitetura quando uma empresa tem um problema. Como assim, Leandro? Bom, você vai ver que a grande maioria dessas questões da prova de certificação da Solutions Architect Associate, a Professional também, elas trazem um problema real que as empresas têm e trazem várias opções de arquitetura que você deve montar para resolver aquele problema. E nem sempre a gente tem somente uma resposta correta, a gente tem outras respostas que podem também ser corretas. Porém, existe a resposta mais correta, que melhor se encaixa naquele problema, e isso está nos detalhes. São esses detalhes que eu vou falar com vocês aqui. Então eu vou trazer as questões, nós vamos discutir por que aquela questão é correta e por que as outras estão erradas. Afinal de contas, não vale só você saber na teoria isso. A gente vai falar isso na prática, por que funcionaria, por que não funcionaria, porque isso é o que as empresas esperam de um arquiteto de cloud de verdade. Então, bora lá, vamos para a primeira questão. Primeira questão aqui é a seguinte, fala de servidores de arquivos, né? Que é um problema que a gente pega de alguns dos nossos clientes aqui na UpperStack. O problema aqui é o seguinte, uma empresa está executando um servidor de arquivos, SMB, em um data center. O servidor de arquivos armazena arquivos grandes que são acessados com frequência nos primeiros dias após a criação desses arquivos. Após 7 dias, os arquivos raramente são acessados. Essa informação é muito importante, tá? O tamanho total dos dados está aumentando e está próximo da capacidade total de armazenamento da empresa. Um arquiteto de soluções deve aumentar o espaço de armazenamento disponível na empresa sem perder o acesso de baixa latência aos arquivos acessados mais recentes. O arquiteto de soluções também deve fornecer gerenciamento de ciclo de vida dos arquivos para evitar problemas futuros de armazenamento. Então, qual é a solução que atenderá esses requisitos? Lembrando, a gente pode ter mais de uma solução aqui que funcionaria, mas qual é que melhor se encaixa nesses requisitos? Alguns detalhes são importantes aqui a gente levar em consideração. Primeiro, arquivos grandes com baixa latência, isso é um ponto importante que a gente tem aqui. Esses arquivos são acessados só na primeira semana, ali nos primeiros 7 dias, depois eles raramente são acessados. Então não preciso ter uma baixa latência para acessar esses arquivos mais antigos. E aqui o tamanho está crescendo, a gente precisa ter um ciclo de vida aí desses arquivos. Então vamos lá, vamos para as soluções propostas aqui. E a primeira opção é a seguinte: usar o AWS Data Sync para copiar dados com mais de 7 dias do servidor de arquivos para a AWS. A opção B é a seguinte: criar um Amazon S3 File Gateway para estender o espaço de armazenamento da empresa e aí criar uma política de S3 Lifecycle para
fazer a transição dos dados para o S3 Glacier Deep Archive após 7 dias. Essa é uma outra solução. A opção C é a seguinte: criar um sistema de arquivos no Amazon FSX para Windows File Server para ampliar o espaço de armazenamento da empresa. Isso a gente usa em alguns clientes, tá? A opção D é a seguinte: instalar um utilitário no computador de cada usuário para acessar o S3, criar uma política de ciclo de vidas para fazer a transição dos dados para o S3 flexível após 7 dias. Bom, vamos lá. A resposta a opção A, né, não tem como ser implementada. Por quê? Porque se eu vou usar o DataSync para sincronizar os arquivos após 7 dias, isso não vai mudar nada. Eu vou continuar tendo problema de armazenamento no meu ambiente local, porque eu só estou sincronizando os meus dados para dentro da AWS. Eu não estou tirando eles dali, e aí como que eu vou acessar esses arquivos dentro da AWS? Então, a opção A, esquece, não é uma opção válida. A opção B, criar um Amazon S3 File Gateway para estender o espaço de armazenamento e aí criar políticas de S3 Lifecycle para a transição aí do para o Deep Archive. Essa é uma ótima opção, por quê? Porque o S3 File Gateway, a gente baixa uma VM para dentro do nosso data center local, e essa VM ela vai fazer o cache dos nossos arquivos. Então os nossos arquivos que são acessados com mais frequência, eles vão ter uma baixa latência, porque ele tem um cache local ali dos meus arquivos. E os meus arquivos principais, o meu maior volume, vai estar lá no S3, e aí eu posso trabalhar com essa transição aí para o Deep Archive, que é uma solução de custo muito menor, porém eu não consigo acessar o meu arquivo imediatamente, né? Eu tenho ali que fazer uma solicitação, que demora um pouquinho, porém, se eu pegar os meus arquivos mais antigos, eu não tenho acesso frequente a esses arquivos. Então, essa opção B é uma solução muito boa para o problema. Mas vamos ver se a gente tem alguma solução melhor. A opção C é criar um sistema de arquivo, né, no FSX. O FSX, como funciona? Eu crio lá um file server como serviço dentro da AWS, porém eu preciso ter uma VPN do meu data center local com a AWS para poder acessar esse FSX. E esse vai ser um problema de latência, porque a gente está falando de arquivos muito grandes e quando eu acesso isso através de uma VPN vai depender muito da internet que a gente tem ali no data center ou na empresa e tal. Então isso pode diminuir aí o nosso problema pode aumentar um problema de latência, né? Deixar uma latência muito grande e ficar muito lento. Mas funcionaria, mas a gente não resolveria o problema da latência aqui na opção C. A opção D é instalar aí utilitários para acessar o S3 na máquina local. Isso aqui nunca funciona, isso não dá certo, não é uma boa opção. A AWS não recomenda isso em nenhum momento. Então a opção D também estaria descartada. A gente está entre a opção B e a opção C. A opção correta aqui neste caso é a opção B. E por quê? Porque eu resolvo todos os meus problemas que eu tenho ali, né? Eu tenho um pouco problema de baixa latência, né? Resolvo esse problema de latência, porque eu vou ter um cache local. Eu vou ter o ciclo de vidas ali do arquivo para botar ele no armazenamento de baixo custo. E eu tenho aqui um storage escalável, o S3, eu posso armazenar o quanto eu quiser. E o mais legal disso é que eu pago somente o que eu estou utilizando. Então a melhor opção aqui nesse cenário é a opção D. Então você viu que um dos desafios, né, de um arquiteto é pegar um cenário e olhar para o serviço da AWS e achar a melhor solução. É claro que você precisa saber implementar isso aqui também, e para isso eu tenho vários vídeos já aqui no canal no YouTube que eu ensino a como implementar isso, como fazer isso mão na massa, de verdade, né? Como baixar o S3 File Gateway ali, como configurar tudo isso. Aí vai de você saber fazer isso mão na massa, beleza? Bora lá então, vamos para a segunda questão aqui, que a gente tem o nosso segundo desafio. Uma empresa está construindo um aplicativo web de comércio eletrônico na AWS. O aplicativo envia informações sobre novos pedidos para uma API REST no API Gateway para processamento. A empresa quer garantir que os pedidos sejam processados na ordem em que eles são recebidos. Então eu preciso processar eles em ordem. Entrou o meu primeiro pedido, eu tenho que processar primeiro esse para depois processar o meu segundo pedido. Qual é a solução que atenderá a esses requisitos? Então aqui a gente já está falando de outro tipo de problema. Lá eu peguei um problema de infraestrutura de file server. Agora aqui eu estou pegando já um problema de aplicação web.
E o arquiteto tem que saber resolver todos esses problemas, né? Então a opção A que a gente tem aqui é a seguinte: use uma integração do API Gateway para publicar uma mensagem em um tópico Amazon Simple Notification Service, que é o SNS, quando o aplicativo receber um pedido, aí ele vai acionar, né, uma função lambda no tópico para executar o processamento. Então, o que ele vai fazer? O API Gateway vai integrar com o SNS, quando ele chegar lá, ele vai startar uma função lambda para processar. Funciona? Funciona. É a melhor solução? Não me parece ser. Eu já vou explicar depois o porquê. A opção B é a seguinte: usar uma integração do API Gateway para enviar uma mensagem para uma fila FIFO do Amazon Simple Queue Service, do SQS, né? Quando o aplicativo receber um pedido. Então ele vai enviar, né, para uma fila FIFO no SQS, e aí eu vou configurar essa fila para que ela invoque uma função lambda para processar esses arquivos. Ó, essa já parece uma solução muito melhor. Por que parece uma solução muito melhor? Eu já explico daqui a pouquinho. A opção C é use um autorizador do API Gateway para bloquear quaisquer solicitações enquanto o aplicativo processa um pedido. Não faz sentido, né? Essa aqui já podemos descartar direto. Use uma integração do API Gateway para enviar uma mensagem para uma fila padrão do SQS e quando o aplicativo receber um pedido. Configure a fila padrão do SQS para invocar uma função lambda para processamento. Essa também funcionaria. Agora vamos discutir então um pouquinho sobre essas questões. Bom, a primeira do SNS, né? O SNS não vai garantir que os pedidos sejam processados em ordem. Olha só, um dos requisitos da empresa é garantir que os pedidos sejam processados na ordem que eles são recebidos. Então o SNS não vai me garantir isso. A opção C, tá? Eu estou entre a opção B e a opção D, tá? Então eu vou falar sobre a opção C, que não é uma opção válida. A opção C, eu bloquear um API Gateway para ele não receber um novo pedido, não faz nenhum sentido. Pensa só. Comércio eletrônico, eu estou lá vendendo, enquanto eu estou processando uma venda, eu não posso receber outra venda, vou deixar de vender. Não faz nenhum sentido. Essa opção C aqui, cara, descarta isso aqui, pelo amor de Deus. Se você achou que era a opção C, ó, volta lá e começa a estudar tudo de novo. A opção B fala, tanto a opção B quanto a opção D falam da gente usar o API Gateway junto com o SQS. O SQS é o serviço de filas da AWS. E aí ele vai invocar a função lambda que vai processar isso aqui. A opção correta aqui seria a B, porque a gente está falando de uma fila FIFO, que é First In, First Out. Então, conforme ele entra, ele vai processar. A fila FIFO, ele processa em ordem, tá? Então, ele vai processando conforme a ordem que ele entra na fila. Primeiro ele vai processar a primeira coisa que está na fila, depois ele vai processar a segunda, depois... Então ele vai garantir aqui que esses pedidos sejam processados em ordem de recebimento. Então, é um detalhezinho aqui que você precisa saber para não errar a resposta. A outra já fala da fila padrão. A fila padrão do SQS, ele processa e vai processando a fila de qualquer formato, não garante, né, a ordem da entrega. Então, quando você precisa que essa ordem de processamento seja garantida numa fila, você precisa usar uma fila FIFO lá no SQS. Beleza? Então, essa aí foi a nossa segunda questão. Bora lá para a terceira. Se ficou alguma dúvida, bota aqui no comentário que eu vou respondendo as dúvidas de vocês. E a nossa terceira questão é a seguinte: uma empresa executa um aplicativo de comércio eletrônico, ó, parecida com a outra, né, em uma instância Amazon EC2 por trás de um Application Load Balance. As instâncias são executadas em um grupo de auto-scaling no Amazon EC2 em várias zonas de disponibilidade. Então, perfeito. Ó, eu tenho aqui uma aplicação que ela está rodando em EC2 e com auto-scaling em várias zonas de disponibilidade, várias AZs ali na AWS, garantindo aí a alta disponibilidade. O grupo de auto-scaling é dimensionado com base nas métricas de utilização de CPU. O aplicativo de comércio eletrônico armazena os dados de transação em um banco de dados MySQL hospedado em uma grande instância EC2. Ó, então a gente já sabe que o ambiente ali tem alta disponibilidade, servidor de aplicação, porém a gente está com um banco de dados em uma grande instância EC2, uma MySQL 8.0. O desempenho do banco de dados diminui rapidamente conforme a carga
do aplicativo conforme o aplicativo aumenta. O aplicativo lida com mais solicitações de leitura do que transações de gravação no banco de dados. A empresa quer uma solução que dimensione automaticamente o banco de dados para atender a demanda de carga de trabalho de leitura imprevisíveis, mantendo a alta disponibilidade. Qual solução atenderá estes requisitos? Informações importantes. A empresa trabalha com mais leitura do que gravação no banco de dados. Hoje ele está usando uma instância EC2 para isso, porém ele quer manter a alta disponibilidade, ele quer ter a alta disponibilidade desse ambiente. Bora lá! Vamos ler as opções que a gente tem. Use o Amazon Redshift com um único nó para funcionalidade de liderança e computação. Opção B. Use o Amazon RDS com uma implementação Single AZ. Configure o Amazon RDS para adicionar instâncias de leitura em uma zona de disponibilidade diferente. Essa aqui é uma opção que funcionaria. A opção C, use o Amazon Aurora com uma implementação multi-AZ. Configure o Aurora Auto-Scaling com o Aurora Réplicas. Essa opção também é muito boa. A opção D, use o Amazon Elastic Cache para main cache com as instâncias Spot do EC2. Cara, vamos lá. Primeiro, opção A e opção D a gente descarta, né? Aqui a gente está falando de Redshift, não tem nada a ver com o banco de dados MySQL que a gente está falando lá. E o outro está falando de a gente ter um Elastic Cache ali, com main cache com instâncias Spot do EC2. Por que só para tentar ter um cache do banco de dados? Não funcionaria também porque eu não tenho alta disponibilidade. Ele quer ter alta disponibilidade e hoje ele está numa instância EC2 que não tem alta disponibilidade. Então a A e a D a gente descarta. Estamos entre a B e a C. Para quem conhece um pouco de AWS, já mata essa questão muito rápido. Então, se você já sabe a resposta, antes de eu falar, escreve agora aqui no comentário já a resposta certa que você acha que é aqui. Mas eu vou ler aqui quais são as respostas certas. Bom, a B fala da gente usar um RDS trabalhando com instâncias de leitura. Porém, tem uma palavrinha aqui que diz que a resposta B está errada. Usar o Amazon RDS com uma implementação Single AZ. Um dos requisitos da questão é manter alta disponibilidade, ter alta disponibilidade. O RDS em Single AZ ele não tem alta disponibilidade, ele está em uma única zona de disponibilidade. Então a resposta B, quando eu li o Single AZ, eu já descarto ela direto. A resposta correta então é a gente usar o Amazon Aurora com uma implementação multi-AZ, aí sim, porque o ambiente... as aplicações já estão em multi-AZ, então aqui eu também tenho o banco de dados em multi-AZ, né, multi-data centers, e aí configurar o auto-scaling de instâncias de leitura do Aurora Réplica, né? Então eu poderia escalar. Existem outras soluções também para esse problema que não tem aqui. Talvez você possa estar dizendo, eu posso usar o Aurora Serverless e tal. Pode ser, porém não está nas nossas opções aqui, então eu vou ter que usar uma das opções que eu tenho para a resposta, e a resposta correta nessa questão aqui é a resposta C, tá? Essa é a resposta correta. Então vocês viram que a gente já falou aqui de 3 arquiteturas diferentes. Primeiro a gente falou de uma arquitetura de um file server, segunda questão falava de uma arquitetura de uma API, usando a API Gate, e a terceira questão falava de uma arquitetura de banco de dados relacional. Talvez você deve estar pensando agora, Leandro, é muito difícil ser um arquiteto de AWS de verdade. Não é. Se você tiver um direcionamento, se você estudar do jeito correto, se você fizer laboratórios práticos, fizer oficinas práticas com projetos reais, vai ficar muito mais fácil. Pelo menos é o que diz os meus alunos do programa de especialização em AWS, a galera que participa, né, das oficinas de projetos. Eles falam que aquela oficina ali, a gente traz esses cenários aqui, eles fazem isso real, mão na massa mesmo. Então isso traz prática para esse arquiteto. Então fica muito mais fácil você se tornar um arquiteto AWS de verdade. Beleza? Então vamos lá para a nossa quarta e última questão aqui desse vídeo. Uma empresa está armazenando arquivos de backup usando o Amazon S3 Standard. Os arquivos são acessados com frequência por mês. No entanto, os arquivos não são acessados após um mês. A empresa deve manter os arquivos indefinidamente. Qual solução de armazenamento atenderá a esses requisitos de forma mais econômica? Então a gente tem pontos importantíssimos aqui. Agora a gente já está trazendo um outro cenário
que é um cenário de backup. Mas vamos para as opções. Configure o S3 Intelligent Tier para migrar os objetos automaticamente. Essa é a opção A. Opção B. Crie uma configuração do S3 Lifecycle para fazer a transição dos objetos do S3 Standard para o S3 Type Archive após um mês. A opção C. Crie uma configuração no S3 Lifecycle para fazer a transição dos objetos do S3 Standard para o S3 Infrequent Access após um mês. E a opção D. Crie uma configuração no S3 Lifecycle para fazer a transição dos objetos do S3 Standard para o S3 One Zone Infrequent Access após um mês. As 4 funcionariam, isso aqui são 4 opções totalmente válidas. Porém, a gente tem uma questão aqui que inclusive na prova está escrito em letra maiúscula. Qual a solução de armazenamento atenderá a esses requisitos de forma mais econômica? E aí, quando a gente fala de mais econômica, fica muito simples de responder. Vamos lá. A gente tem até aqui uma ordem, né, de precificação. Primeiro, o S3 Intelligent Tier, ele mesmo vai decidir ali conforme o acesso, para qual tier colocar. E aí, ele pode, às vezes, como a gente já sabe, né, aqui que após um mês eu não vou mais usar esse arquivo, eu não preciso usar o Intelligent Tier, porque eu já tenho a opção que eu quero, né? O Intelligent Tier ele é usado quando você tem diferentes tipos de arquivos e aí você não sabe ali como vai manter, qual o arquivo mais acessado, qual não é. Aí a gente usa o Intelligent Tier, deixa que ele vê isso para nós. Aqui a opção essa opção A ela não se encaixa muito aqui. A opção B é a gente transacionar esses arquivos, né? Tanto a opção B, a C e a D, eles já falam para eu fazer um life cycle, né? Um ciclo de vida desses arquivos após um mês, porque é o tempo que eu não preciso mais. E só o que muda nelas é para qual estado que eu vou mandar esse arquivo. Ou eu vou mandar para o Glacier Deep Archive, que é a opção B, ou eu vou mandar para o Standard Infrequent Access, que é a opção C, ou eu vou mandar para o One Zone Infrequent Access, que é a opção D. Em nível de precificação desses três, o mais caro aqui é o Standard Infrequent Access, porque ele continua sendo multizonas Infrequent Access. Depois dele, a gente vem para o One Zone Infrequent Access, ele vai ficar em uma única zona, porém, no estado de Infrequent Access, esse é um pouco mais barato do que o anterior. Mas o mais barato de todos aqui é o Glacier Deep Archive, que é para a gente armazenar arquivos a longo prazo. E aí, o que vai me fazer eu decidir isso também não é só o tipo de armazenamento, é uma outra informação que a gente tem aqui, que é os arquivos devem ser mantidos por tempo indefinido. Então, eu vou ficar com esses arquivos por muito tempo, tá? Indefinidamente. Porém, se esses arquivos fossem ficar ali por 1 mês, 2 meses, após os 30 dias, talvez não valesse a pena eu colocar no Glacier Deep Archive, porque o Glacier Deep Archive ele vai me cobrar pelo menos 6 meses de utilização, 180 dias. Então, você só vai utilizar o Glacier Deep Archive quando o arquivo for ficar lá por mais de 180 dias, ou perto de 180 dias, tá? E aí você precisa fazer um cálculo matemático ali para ver, se eu for ficar menos tempo, talvez vale a pena eu colocar no Infrequent Access. Tem outras classes de armazenamento também, que não só essas aqui, que você pode escolher. Mas para esse cenário que foi proposto, a resposta correta é a resposta B, criar uma configuração no S3 Lifecycle para fazer a transição dos objetos do S3 Standard para o S3 Glacier Deep Archive após um mês. Essa é a resposta correta. Me diz aí agora se você acertou na sua mente aí todas essas respostas. Se você acertou, talvez você já esteja até preparado para fazer a prova de certificação da AWS Architect Associate. Essa que é a primeira prova aí de nível técnico, mas para você se tornar um arquiteto de cloud AWS de verdade que você precisa fazer. Então, se você gostou desse vídeo, quer mais vídeos como esse, já deixa um joinha aqui embaixo, escreve aqui nos comentários, não esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos aí da área de tecnologia, todo o seu time, o time da sua empresa, que é muito importante você ficar sempre ligado nesses assuntos. Fechou? Valeu, brigadão e até o próximo vídeo.